Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Flask. Hoje nós vamos estudar o último conteúdo antes de poder começar realmente a criar as páginas da nossa aplicação. A gente vai falar sobre templates. E para isso, vou dar uma explicada rápida aqui sobre o que a gente vai ver. Nessa aula, então, a gente tem que entender, né, como é que funciona toda essa parte visual aqui da página. No caso aqui do site do Flask, por exemplo, a gente tem uma imagem aqui, que não vai selecionar, mas ok. Tem uma imagem aqui, tem todo um menuzinho bonitinho, e aqui tem texto, tem título, código e texto comum, alguns links. Então, tudo isso aqui é o que compõe a página. Só que a página também tem um layout, então tem algum lugar que vai me falar que, olha, esse menu aqui, ele tem que ter os links dele em azul, e quando eu passar o mouse em cima, eles vão ficar amarelados, laranja. Se eu entrar em qualquer outra página aqui, deixa eu ver. Entrar na própria página do Twitter, por exemplo. Assim que carregar. Olha só, ele tem todo um estilo. Então aqui tem um menu e aí quando eu passo o mouse em cima do menu, ele vai ficando rosinha aqui no meu caso. Aqui eu tenho vários links. Então assim, isso tudo é um template da página, é o que define como ela está estruturada e como que ela parece também visualmente na questão de beleza dela. Então, isso aí é o que a gente vai tratar hoje, são os templates e os perfis estáticos, né? Arquivos estáticos. Então, o que seria o template? O template é o HTML. Deixa eu abrir uma página aqui qualquer, até a imagem, para ficar mais fácil de visualizar. HTML, para quem não está muito adaptado, é esse códigozinho que a gente tem. Vou pegar um maior aqui. Os maiores não vai dar para ver muita coisa, mas esse código que a gente tem aqui, que ele é feito sempre entre essas setinhas aqui do teclado, o menor e o maior, né? Que são o que a gente chama de tags, que vão estruturar a nossa página. Então, usando o HTML, eu vou falar, olha, isso aqui é um título, isso aqui é um menu, isso aqui é um texto, um parágrafo, né? Então, o HTML ele é uma linguagem de markup, ou seja, ele faz uma marcação naquilo que a gente está inserindo na página. Isso aqui, então, é o que a gente usa para estruturar a página. Para estilizar ela, para deixar ela bonitinha, a gente costuma utilizar o CSS, que é também uma outra linguagem, dessa vez para estilização. O CSS ele tem esse padrão aqui de abrir aqui com o nome da tag e as chaves, e aí dentro ele especifica, olha, como é que isso tem que parecer. Ele tem que estar, a fonte tem que ser essa cor, esse tamanho, tem que pertencer a essa família, o nome da fonte no caso. Então isso aqui seria o CSS, é o que dá a característica de beleza da página. São os parâmetros que a gente tem aí para utilizar na web. Além disso, nós não vamos utilizar tanto, mas nós vamos ver, existe o JavaScript, ou JS. O JavaScript ele é uma linguagem de programação e ele geralmente trabalha em páginas da web fazendo as animações. Então, fazendo um efeito, alguma coisa do tipo. Porém, além dessas coisas mais de atividades da página, hoje em dia a gente já tem muita página sendo construída em cima de JavaScript. Voltando aqui na página do Twitter, por exemplo. Então, deixa eu ver, eu acho que aqui não vai ter nada com JavaScript explicitamente. Mas tem muitos sites que às vezes a gente entra e tem aquele carrossel, que é aquelas imagens rodando lá na tela, né? Que ficam passando em forma de slide, alguma coisa que mexa com data e hora, talvez. Então, esse tipo de coisa geralmente utiliza JavaScript, ok? E para dar esse efeito de animação. Mas, como eu estava falando, o JavaScript hoje em dia já é utilizado tanto para back-end, igual a gente está utilizando o Flask, quanto para front-end para fazer muito mais coisas do que essa parte simples de animação. Só que aqui, tratando dos arquivos estáticos que a gente vai utilizar, o propósito principal dele seria esse, ok? E aí eu trouxe o Bootstrap. O Bootstrap ele é uma ferramenta que vai reunir um conjunto de HTML, CSS e JavaScript já pré-programados para a gente utilizar. O que isso quer dizer? Que quando eu criar um botão, ele não vai ficar com uma aparência padrão, ele vai ter uma aparência padrão do navegador. Ele vai ter a aparência que o próprio Bootstrap traz aqui para a gente, que é uma aparência mais agradável. Por exemplo, deixa eu achar aqui, olha só.
os botõezinhos aqui, eles são mais bonitinhos, né? Mais agradáveis do que esses botões cinzas que a gente costuma ver nos sites que não são estilizados. Acho que fica aqui a parte de... Opa! Parte de CSS mesmo dos botões, pra gente ver bonitinho. Então, beleza. Nesse caso, olha só. Ele deixa os botões mais bonitinhos, ele vai seguir um padrão, claro, mas não é aquele default, o padrão do navegador. Então é bem mais estilizado, mais agradável quando a gente trabalha com isso. Então, por ser um framework front-end, ele vai trazer um conjunto de HTML já estilizado e também alguns componentes que utilizam JavaScript que já têm suas funcionalidades pré-programadas. Por exemplo, aqui o carrossel que eu tinha comentado, olha, ele já traz ele pré-programado, a gente não vai ter que escrever nenhum código para isso. Então, nessa aula a gente vai utilizar o Bootstrap também, eu vou ensinar como é que a gente aplica ele utilizando o Flask, beleza? Mas, para que a gente possa ver primeiro o básico dos nossos templates, nós vamos começar com uma página bem feia. Então, eu vou rodar aqui o nosso servidor, deixa eu entrar aqui no ambiente. Opa, tem que dar o run server, né? A gente já adicionou o comando lá, eu tinha esquecido. Vou aumentar aqui um pouquinho. Beleza. Tá aqui a nossa página. Por enquanto ela é uma página feinha, né? Ela não tem nenhum layout, nada bonitinho. Vamos ver então como é que vai funcionar os nossos layouts. Vou mostrar aqui para vocês. Lembrando, a gente criou uma pasta de templates antes. Essa pasta de templates é o que eu tinha falado, que ia reunir as views, ou seja, a parte visual. E é aqui que a gente vai começar a fazer nossos templates. Eu vou tirar essa página teste aqui, vou deixar só a nossa index, né, a nossa página principal, e vou começar a trabalhar nela. Para começar a trabalhar em um HTML, nós precisamos falar que essa página aqui ela não retorna mais uma mensagem, ela retorna um HTML. Então, se eu escrever, por exemplo, aqui um conteúdo HTML, vou colocar uma string multilinha aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, abrir e fechar HTML. Eu vou colocar um título da página. O título é o que aparece, essa mensagem que aparece aqui em cima na aba. Então, esse título aqui da tag title vai ser Hello World, por exemplo. Hello World. E vou colocar, então, uma mensagem aí. Vou fazer esse Hello World aqui aparecer como se fosse um título de texto mesmo também. Vou colocar ele na tag H1. Beleza, salvei e vou retornar esse HTML aqui. Então, olha só, ele já estilizou a página, deixou ele no formato de título. E aqui em cima também ele colocou o títulozinho que eu passei. Então, tá aqui. Quando a gente retorna uma mensagem em HTML, o próprio navegador já renderiza ela. Se a gente retorna só um conteúdo de texto, ele vai exibir o conteúdo de texto já no layout padrão dele. Se a gente retorna o HTML, ele vai devolver esse conteúdo, vai exibir ele já estilizado com HTML, ok? Já estruturado com HTML. Porém, se eu tivesse que escrever uma página bem estilizada, igual um Twitter, por exemplo, isso aqui ia ficar muito grande. Imagina uma string só com HTML, que imensa ela não seria. Então, para evitar fazer esse tipo de coisa aqui, a gente vai agora retornar uma função que chama renderTemplate. Só que para utilizar ela, a gente não tem ela por padrão, a gente tem que importar ela do Flask. Então, from Flask, import renderTemplate. O que essa função aqui vai fazer? Ela vai receber um arquivo HTML e vai renderizar ele. É como se ela estivesse transformando um arquivo HTML em uma string, igual a gente acabou de fazer, para poder devolver ela, responder essa string para o navegador, para ele renderizar ela aqui. Então, para renderizar esse template, ele precisa existir. Eu vou criar aqui um arquivo basicão, de novo, do mesmo jeito. Aqui a gente tem o head. Eu vou mudar agora um pouco os títulos, para ficar mais agradável. Chega de Hello World. Vamos fazer uma página séria. Então, aqui é o nosso Twitter. Ok? Twitter é um nome registrado. Então, esse é o nosso Twitter. E para fazer o Twitter, então, eu vou colocar um título. Twitter.
e uma mensagem. Bem-vindo. Beleza. Então, bem-vindos ao Toyuter. Essa é a nossa index. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai salvá-la aqui em templates com o nome. Eu vou chamar de index.html, porque é a página index. Beleza, salvei ela na minha pasta templates. O que eu preciso falar agora para a função render template? Qual que é o template que ele tem que renderizar? Qual HTML? No caso, o index.html. Então, vamos lá. Olha só, renderizou então essa nova mensagem que eu passei lá via HTML. Quando eu mando renderizar aqui o template, o que o Flask vai fazer? Ele vai buscar um template com esse nome. Mas vai buscar onde? Dentro da pasta templates. Por isso que eu falei antes que a gente não iria chamar de views, iria manter o nome templates e o nome static aqui para ficar nos padrões do Flask, para não ter que mexer em configuração. Então, como eu falei, olha, essa função render template, ela já por padrão vai buscar na pasta templates, beleza? Por isso que a gente não tem que passar um caminho aqui para esse arquivo, a gente só tem que passar o nome dele. Então, tá aqui, index.html renderizado na página, beleza? Ok, tá aí a nossa página de entrada, só que eu quero exibir uma mensagem personalizada. Lembra que eu tinha falado que eu podia receber, por exemplo, o nome do usuário, certo? Que eu posso receber user. Eu vou deixar só a index recebendo user. E aqui com defaults, né? Com S. User igual a none. E a gente recebe user aqui. E aí, o que eu vou fazer? Quando eu estiver recebendo um nome de usuário, eu tenho que passar a index e o nome de usuário. Quando eu não tiver, eu passo sem o index. Ok? Se eu estiver recebendo esse nome do usuário, eu quero falar, olá, bem-vindo ao Toyuter usuário, o nome dele. Caso contrário, eu vou deixar só essa mensagem aqui. Porém, eu não tenho mais aquela lógica aqui. Onde que é que eu vou ter que fazer a lógica agora? Eu teria que fazer ela no meu HTML, porque a mensagem agora está dentro do HTML. E o Flask permite que a gente faça isso. Então, a gente pode utilizar códigos Python dentro do HTML. Aquela biblioteca que ele instalou antes, o Jinja, que a gente viu lá no início que ele instalou junto com o framework, é o que trata desses templates com Python no meio. E aí a gente tem que usar uma formatação específica para fazer isso. Por exemplo, eu quero verificar se eu tenho o nome de usuário. Para fazer um código de execução aqui sem os dois pontos. Aqui dentro do HTML eu vou usar essa sintaxe aqui, olha, eu vou abrir chaves e vou abrir também com o símbolo de porcentagem. Fiz aqui a lógica que eu queria, no final eu vou fechar com a porcentagem e as chaves de novo. Nesse caso aqui do if, igual eu mencionei, não precisa colocar os dois pontos. Então, se tiver um usuário, eu vou fazer bem-vindo ao Toyuter, o nome do usuário, certo? Para exibir o nome do usuário, a sintaxe é um pouco diferente. Elas são duas chaves. Então, para executar uma lógica é chave e porcentagem, e para exibir uma mensagem é duas chaves, beleza? Então, por exemplo, no else de novo. Beleza. Chegou no fim do if, eu tenho que indicar end if. Por que eu tenho que indicar que chegou no fim do meu bloco de código? Porque aqui no HTML, a gente não precisa indentar, igual a gente é obrigado a indentar no Python, aqui não tem essa obrigação. Então, para a gente saber que realmente terminou esse bloco de código, a gente tem que avisar que ele acabou. Já que não é obrigatória a indentação, a gente precisa avisar onde que ele está começando e onde está terminando. Então, aqui ele começa, ele faz a lógica dele aqui no meio, e aqui ele termina. Se eu estivesse fazendo for, seria a mesma coisa, e aqui embaixo um end for, beleza? Então, essa aí é a lógica de aplicar Python no template. Porém, aqui eu estou usando essa variável user, e se eu tentar executar isso aqui agora, não vai... Deixa eu só tentar passar o nome, né? Index Julia. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não passei a variável user lá para o meu template. Para eu fazer isso, eu tenho que adicionar ela aqui e passar, então, user igual a user. Ou seja, eu estou enviando junto com o render template aqui o nome do arquivo, eu estou enviando as variáveis que eu vou usar naquele arquivo. Então, eu volto aqui. Agora sim,
Agora ele está reconhecendo que existe aquela variável user, beleza? Então, tá aí o nosso arquivo agora quando ele recebe um nome. Ele dá um bem-vindo com um nome. Quando ele não recebe nada, ele dá só um bem-vindo genérico. E a nossa lógica, então, está no HTML, beleza? É muito prático fazer esse tipo de inserção aqui dentro do HTML, mas a gente tem que tomar cuidado para não executar muitas coisas aqui dentro desse bloco de execução de Python. É sempre bom a gente manter tudo que for possível dentro do controller e só o mínimo necessário dentro do HTML, ok? É uma boa prática. Então, beleza, estamos com o nosso template aqui. Demos as boas-vindas ao usuário que logou na nossa página, só que ele tá feio. Ele tá com os padrões do navegador, que é esse título nesse formato, né, nesse tamanho, com essa fonte. Aqui embaixo o parágrafo a mesma coisa, com esse tamanho pré-definido, com essa fonte. A gente quer deixar isso mais bonitinho. Para isso, a gente vai inserir, então, o Bootstrap. O Bootstrap, a gente vai fazer o download dele. Eu vou fazer o download, então. Ok, ele vai me fazer o download de um arquivo zip. Deixa eu abrir ele aqui. E quando eu mandar descompactar esse arquivo, ele vai ter 3 pastas aqui dentro. Essas 3 pastas, então, estão separadas nos arquivos CSS, que são os arquivos de estilo do Bootstrap, os arquivos de fontes, que são as fontes diferentes que ele utiliza, que são fontes que a gente não tem instaladas no computador, e os arquivos de JavaScript, também do Bootstrap. Então, essas 3 pastas eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou copiar elas e vou colar elas lá no meu projeto. Então, aqui dentro da pasta Static, eu vou colar essas pastas. Porque dentro da pasta Static, Static são os arquivos estáticos. Que são esses arquivos estáticos? Os arquivos de layout. Então, tudo que for estilização geralmente vem para dentro da pasta de arquivos estáticos. Imagens, fontes, arquivos CSS e JavaScript. Então, tudo isso vem aqui dentro da Static. E aí, a gente tem que agora incluir eles no template. Mas, por enquanto, saibam disso. São arquivos estáticos que estão aí dentro. Para incluir eles lá, a gente vem aqui no HTML. A gente vai linkar esse HTML com o CSS que está lá dentro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho, voltar aqui. O CSS que nós vamos utilizar é o bootstrap.min.css. É basicamente todo o CSS do Bootstrap minificado, comprimido em um arquivo, ok? Então, esse aqui é o que a gente vai incluir no nosso HTML. A mesma coisa para o JavaScript. bootstrap.min.js. São os dois scripts que nós temos que incluir aqui dentro desse arquivo HTML, ok? Para incluir o CSS, então, a gente vai utilizar a tag link. Link ref. Esse ref é a referência. Ele tem também o rel, que é o tipo dele, então, que é style sheet, se eu não me engano. E o ref é o link até a nossa pasta static. Esse link, a gente vai usar uma função especial do Flask, que também é em Python, e a gente vai colocar, então, essa função chama URL for. Quando a gente utiliza essa URL for, ele cria para a gente um caminho parcial até a URL que a gente está indicando. No caso, a URL que nós queremos indicar, que leva até a pasta static. Então, a gente vai colocar aqui que a gente quer uma URL para a pasta static e o file name é css/bootstrap.min.css. Então, aqui o que nós mostramos? Olha, a gente quer uma URL relativa para a pasta static e a gente quer, então, pegar o arquivo que está dentro da pasta CSS e ele se chama bootstrap.min.css, ok? E aí ele vai retornar para a gente aqui uma URL relativa àquela pasta. Esse URL for vai funcionar somente para essas páginas que a gente criou aqui, ou se não, para a pasta static. Também é uma daquelas outras configurações que eu falei, que a gente vai deixar o nome da pasta para não ter que mexer nas configurações do Flask. É uma configuração padrão dele, ele sempre procurar, quando você manda chamar aqui na static, ele sempre procurar a pasta static. Se eu tivesse passado aqui, por exemplo, a pasta models, ele não teria encontrado nada, porque o Flask entende que a única pasta que é aberta para exibir os arquivos é a static. Todas as outras, por questão de segurança, não podem
a gente não pode pegar os arquivos dela e incluir em outros lugares, nesse formato HTML aqui. Então, por isso que então aqui a gente manteve esse nome, por questão de segurança e não ter que mexer no padrão do Flask, ok? Então, fizemos o include aqui do CSS, espero que eu tenha feito da forma certa. E o do JavaScript a gente vai fazer aqui no final do body, porque ele é mais pesado, então a gente deixa ele para carregar por último. O do JavaScript a gente começa com a tag script e a gente passa a source. Da mesma forma, a gente vai utilizar a função url for, e aí static, e o file name, igual a JS, que é o nome da pasta, barra bootstrap.min.js, que é o nome do arquivo. Essa script ela tem que ter a tag abrindo e fechando, não é igual a do CSS, que é só uma tag abrindo, ok? Beleza, acho que eu incluí tudo da forma correta. Vamos voltar aqui. Olha só, ele já mudou então a formatação pra gente. Ele já estilizou nosso título para ficar numa fonte mais bonitinha, no tamanho adequado. A mesma coisa para o nosso parágrafo. Se eu passar aqui, title não, é index, barra o nome, ele vai também ter estilizado tudo aquilo que a gente tivesse incluído posteriormente. Então, todas as mensagens já estão aparecendo formatadas. Por enquanto é isso, a gente não vai criar nenhuma página grandiosa já na primeira aula de templates, mas só para a gente ver então as possibilidades de mexer nos templates. A gente vai explorar um pouco mais deles também, mas de início a gente já sabe como é que a gente vai criar essas views iniciais, beleza? Então na próxima aula a gente continua construindo o nosso Toilter. É isso aí, pessoal, até a próxima!